É isso aí, galera. Estamos de volta aqui, você e eu juntinhos, com o conteúdo desse componente curricular Biologia do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Eu, a professora Tabita, estou aqui novamente com você para a gente dar continuidade aqui nos estudos na unidade 3 de Biologia, ok? E a gente vai dar uma olhadinha no nosso material para ver o que a gente tem para a aula de hoje. Fica ligadinho aí, vamos dar uma olhada? Então vamos lá, nossa aula de hoje é a aula 35.1, né? Nós vamos falar sobre o estudo do DNA 2, parte 2, porque nós vimos na aula 34 a parte 1, onde nós falamos, né, relembramos aí a estrutura do DNA, formado por um monômero que é o nucleotídeo, formado por um grupo fosfato, por uma pentose e pelas bases nitrogenadas, lembram, né? A citosina, a adenina, timina e a guanina, certinho? Ok. E a gente falou também sobre a importância de alguma utilização do conhecimento do DNA, da estrutura do DNA, dos genes contidos nesse DNA, a importância dessas informações genéticas serem passadas para os seus descendentes através do processo que a gente falou lá, né? DNA vai sofrer, então, a transcrição para uma molécula de RNA mensageiro e essa molécula de RNA mensageiro vai passar por um processo de tradução em proteína. Cada gene vai formar uma proteína, certo? Algumas coisas no meio do caminho podem acontecer de ter alterações nesses genes que vão formar essas proteínas. E aí vai acontecer alguns problemas de saúde, algumas anomalias genéticas. E para isso, o avanço da ciência, que é o nosso conteúdo de hoje, tá? Vai abordar exatamente isso. E a gente vai ver que alguns micro-organismos são importantíssimos para a utilização e aplicação de técnicas utilizando aí a tecnologia junto com a vida. Vamos lá olhar o material? Então nós vamos falar na aula de hoje sobre a biotecnologia. Vamos dar uma olhada então para ver o que a gente tem de habilidades para essa aula. Então na habilidade 1, relacionar as propriedades biológicas do DNA com a reprodução celular como forma de explicitar que o DNA é sim a molécula diretamente responsável pela hereditariedade. 2. Reconhecer os principais elementos e substâncias químicas formadoras dos seres vivos para caracterizar o que significa a vida. Então vamos olhar lá. Então, biotecnologia. Olha aqui para mim. A biotecnologia, nós sabemos muito bem e hoje em dia ficar sem a utilização das tecnologias, né? Uso do celular, computador, aplicativos, fazem parte, né, da nossa vida hoje em dia, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Seja no campo, seja na área, né, urbana, na cidade, nós utilizamos tecnologias diferentes. E nós vamos estar falando de algo muito específico, que é a vida sendo utilizada para melhorar a qualidade de vida dos seres vivos e dos seres humanos como um todo. Lembra que a gente falou que a informação contida nesses genes, presente nos DNA, os estudos, né, os avanços científicos em relação a esses estudos, aprimoraram então essas tecnologias e permitiram que a gente conseguisse avançar em relação à cura, à procura de algumas doenças, de vacinas, né, medicamentos que são produzidos. Então a gente se antecipa a partir do conhecimento então que a gente teve do genoma. Então cada espécie vai ter um genoma, né? E esse genoma são todas as informações contidas nos genes que formam aquele indivíduo. Cada espécie tem um tipo de genoma e a gente falou lá sobre o sequenciamento genético, né, desses genomas. E a gente viu que isso vai estar priorizando ali a questão das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, como que elas aparecem, que sequenciamento. E tudo isso é importante para estudo da evolução, enfim, a gente viu várias situações em que é utilizado isso. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, falando dessa biotecnologia, tá bom? Então vamos conceituar ali o que é.
Então, é o estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e a sua utilização para fins produtivos, ou seja, o OGM, né? Organismos geneticamente modificados. Então, pode ser qualquer tipo de ser vivo, tá? Tanto para uso alimentício, né? A gente está falando aí na questão da agricultura, pode ser utilizado aí uma modificação, uma alteração, uma terapia gênica, ou seja, você tentar trazer o melhoramento ou a recuperação de um estado de enfermidade genética a partir do uso dessas biotecnologias. Olha que interessante, com esse avanço, muita coisa a gente conseguiu superar, ou seja, a gente conseguiu vencer muitas barreiras a partir então desse estudo do genoma e esse aprofundamento aí dos estudos da biotecnologia. Vamos olhar o material. A biotecnologia utiliza sistemas biológicos, ou seja, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Presta atenção, galera. A gente vai pontuar de acordo com o seu foco de pesquisa, tá? Essas biotecnologias são utilizadas, a gente já falou aqui, comentou nas outras aulas, né, na aula anterior, falando sobre uso farmacêutico, né? Falamos sobre a questão da medicina, dentro da biologia evolutiva, todo esse conhecimento vai aí estar ajudando a fluir todas essas formas de construção de pesquisas, de conhecimentos, para melhorar a nossa vida. Então, quando a gente utiliza um organismo geneticamente modificado, a gente precisa prestar atenção que tem que ser algo muito pontual e tem que ser muito criterioso, né? E com muita cautela, porque você está trabalhando aí com uma modificação genética, certo? Então as pessoas, os geneticistas estão ali, os cientistas estão envolvidos, né? Os médicos, enfim, os pesquisadores estão ali com foco para a melhoria de algum problema que esteja acontecendo na sociedade, ou para melhorar, né? Facilitar aí um produto, tá certo? Vamos continuar ali. Diabetes, né? A gente sabe que essa doença, né, infelizmente ela é muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? Ela pode acometer crianças, pode acometer mulheres grávidas, pode acometer homens, mulheres de faixas etárias diferentes, não tem idade, né? Infelizmente é uma doença gravíssima que infelizmente no nosso país ainda tem muita gente ainda com essa situação, né? Vamos dar uma olhadinha então no material. O diabetes se caracteriza pela deficiência na produção ou na ação da insulina, hormônio responsável pela entrada da glicose nas células. Então presta atenção aqui. Então você tem uma proteína, a insulina, que age como hormônio, né? E aí ela tem um parceiro que é chamado de glucagon. Eles dois têm a função. A insulina ela vai disponibilizar para as células a glicose, ou seja, ela vai retirar do sangue e introduzi-las nas células. Só que ela pode estar ausente ou ter uma quantidade ou trabalhar de forma defeituosa. E aí você tem que ter as intervenções a partir então dessas biotecnologias, certo? E aí vamos ver o que era trabalhada e como era trabalhada a questão do diabetes, tá? Em relação a isso, essa forma de pesquisa. Vamos olhar. Então, a maneira mais antiga para se obter insulina é fazer a sua extração a partir do pâncreas, que é o órgão, então, que vai estar produzindo essa proteína, a insulina, né? Tanto em suínos como em bovinos. Essa insulina, a insulina desses animais, pode colocar. A insulina desses animais é semelhante à nossa, porém pode despertar reações alérgicas em algumas pessoas. Olha aqui uma coisa. Nós não falamos que quando a gente compara, vai fazendo, né, o genoma, né, verificando o sequenciamento genético de cada espécie, a gente viu que dá pra gente verificar quais espécies são mais próximas, mais aparentadas. Então a relação, a escolha desses bovinos e desses suínos é justamente por isso. Porque geneticamente eles estão mais familiarizados, o tipo de proteína, insulina que eles produzem é mais semelhante dos humanos. Só que mesmo assim, em alguns organismos, quando era administrado essa insulina desses bovinos ou suínos à pessoa com diabetes, acabava provocando uma reação alérgica, tá? E
alguns casos chegou a óbito sim, tá? Mas quando foi observado isso, né, não eram em todas as pessoas, tinha um percentual aí que foi acometido por essas alergias. E aí foi estudando-se, né, outros mecanismos para poder estar driblando essa enfermidade. Vamos olhar lá. Como é que se transfere, então, o DNA a uma célula hospedeira? Então, eu tenho uma pessoa, tenho um organismo que está com uma deficiência, né? E aí eu preciso usar essa biotecnologia, eu preciso usar essa transferência de DNA para uma célula hospedeira, tá? Por que eu faço essa utilização de célula hospedeira? Ou é uma célula de algum tecido ou algum órgão que está com algum problema, que eu preciso estar recuperando a questão genética dele para poder estar introduzindo em um ser vivo que está com aquela dificuldade ali, tá? Mas vamos olhar ali como é que ocorre esse processo. Vamos lá. Então, a produção da insulina das bactérias é possível graças a técnicas da biotecnologia. Atualmente é possível introduzir segmentos do DNA humano, tá? No DNA das bactérias. Então, o que vai acontecer aqui? Então, aqui a gente tem a questão do plasmídio, tá? Vamos lá para o plasmídio aqui. Isso aqui é o plasmídio. Você lembra, né? O plasmídio é aquela estrutura do DNA extracromossomal da bactéria, não é o DNA bacteriano, certo? Em que ele está sendo utilizado aqui. Aqui, ó, você tem o trecho do DNA humano, e aí você faz o recorte de um desses trechos desse DNA que contém o gene que você está estudando. E aí o que você vai fazer? Vai introduzi-lo aqui, ó, no plasmídio dessa bactéria. E aí, ao serem fundidos, então, o trechozinho do DNA humano com o DNA do plasmídio, você vai ter, então, essa condição, né, agora, desse plasmídio conseguir realizar o que, gente? A transcrição e a tradução, que é a formação da proteína. Tá aqui, ó. Ela vai começar a produzir várias proteínas, que é justamente a proteína que eu estou precisando para resolver um problema, porque o funcionamento dessa proteína em um determinado organismo não está funcionando corretamente. Então eu vou fazer um reparo a partir desse ponto ali, quando eu uso o plasmídio com um trecho do DNA humano. Eu faço com que essa bactéria agora comece, a partir do DNA do plasmídio, comece a sintetizar proteínas, certo? De meu interesse, ou do interesse da pesquisa, certo? Então, olha só, um organismo, as bactérias, né? Um organismo auxiliando aí com uma das suas estruturas, que é o plasmídio nessa função. Vamos continuar aqui, então. Ok. Alguns exemplos, então, em relação a essa utilização desses organismos, né? Os vírus, eles também podem ser utilizados, pode colocar. Os vírus também podem ser utilizados e são manipulados também geneticamente, de modo a reduzir a sua patogenicidade, sem anular totalmente o seu poder de infectar as células hospedeiras. O que está acontecendo aqui? Eu vou pegar um determinado tipo de vírus, a gente já estudou, vai lá revisar nossas aulas de vírus, a gente viu os tipos de vírus que nós temos, então você vai selecionar um grupo de vírus e esses vírus vão ter a sua ação atenuada, eles não vão ter capacidade de provocar uma doença quando em contato com o organismo, tá? Eles continuam com poder de infecção, mas não para causar a doença. E aí eles são trabalhados dessa forma, atenuado, como que a gente trabalha com a questão da vacina também, tá? Vamos olhar lá. Então aqui você tem agora a utilização dos vírus como vetores, transmissores, então, de que, professora? De doenças? Não, eles são utilizados para transferir material genético que está ali incorporado ao seu e incorporar ao material genético do ser que a gente está estudando, tá? Pode ser passado de um vírus para uma bactéria e posteriormente para alguma célula ou tecido do organismo humano, tá bom? Vamos continuar lá olhando. Então, deste modo,
O vírus infectando a célula trará consigo uma ou mais cópias do gene desejado. Com as técnicas de engenharia genética, e é possível somar ao DNA do vírus o gene que se quer transferir a determinada célula. Então, aqui é o primeiro, grupo de vírus que nós temos e bastante utilizado, que são os retrovírus. Lembra que nós falamos dos retrovírus? Os retrovírus são vírus de RNA. Preste atenção, são vírus de RNA. Eles são altamente patogênicos, eles aceleram processos muito rápido, quando eles infectam um organismo, tá? Então, o que acontece? Ele é um vírus de RNA, porém ele contém uma enzima chamada transcriptase reversa. Quando esse vírus entra no organismo, essa transcriptase reversa vai fazer a reversão, Vai pegar o RNA viral, vai transformar isso em DNA viral. Ok, a partir daquele DNA viral é que você vai ter então a continuidade do seu trabalho, que é fazer com que esse DNA viral seja incorporado na célula, no DNA da célula hospedeira. Só que ele vai ter uma alteração, ele vai ter um pedacinho do gene que eu preciso que essa outra célula, que é a célula hospedeira, comece a sintetizar. Proteínas, tá bom? Vamos lá olhar? Então o gene será inserido no genoma das células hospedeiras e assim pode ser transmitido a todas as células filhas das infectadas. Eles infectam somente as células que estão se proliferando, tá? Então os retrovírus, eles são vírus capazes de integrar o seu material genético, o DNA viral, ao DNA da célula hospedeira. Ok? Fica ligado nesse ponto aí. Vamos conhecer o outro tipo de vírus também utilizado com essa técnica, que são os adenovírus. Só que os adenovírus não são capazes de integrar o seu DNA ao cromossomo da célula hospedeira. Então, por que a gente utiliza, então, se eles não conseguem fazer essa integração do seu DNA com o DNA da célula hospedeira? Porque eles são capazes, de transportar grandes extensões de genes maiores, de grandes extensões, tá? Então, eles são utilizados, sim, mas para um processo mais rápido, tá bom? Então, em relação aos vírus, esses adenovírus são usados, mas em uma menor porcentagem. Continua ali. Eles podem, então, transportar esses genes de grandes dimensões, mas a expressão deles não vai durar muito tempo, justamente porque ele não consegue fazer essa conexão, essa integração do seu DNA com o DNA da célula hospedeira, tá bom? Vamos seguindo. Aí nós temos os lentivírus, O que são esses lentivírus? São aqueles vírus que demoram, tem um período de incubação muito prolongada, Como a gente tem aí o caso do HIV, que é o vírus que ocasiona a AIDS, Permitem também transferir seu material genético para as células que não proliferam, como as células dos neurônios e as células do fígado. Aqui tem um ponto interessante, tá? As células do fígado são os hepatócitos. Esses hepatócitos, eles, normalmente, quando eles não se dividem, tá? O que vai acontecer com eles? Eles aumentam de tamanho, sofrem a hiperplasia, aumentam de tamanho, não é divisão. Pode acontecer, pesquisas em 2013 relataram que essas células podem ocasionalmente sofrer divisão, tá? Só que de 20 mil, uma entre cada 20 mil que vai sofrer essa divisão, mas ela vai se dividir uma única vez, no máximo 2. Então são células que não têm, a gente pode abarcar sim, que não se proliferam como as células dos neurônios, tá bom? Continuando então. Vamos lá. Então, nós temos também os adenoassociados de vírus que integram, o seu DNA ao cromossomo da célula. Presta atenção aqui. Os adenovírus não fazem a integração do seu material genético com a integração da célula hospedeira. Os adenoassociados, que é um outro tipo de vírus, eles sim conseguem fazer essa integração, assim como os retrovírus e como os lentivírus, tá bom? Presta atenção aí, vamos lá.
Eles têm a vantagem de serem inofensivos. De quem a gente está falando, professora? Dos adeno-associados, tá? Para a natureza em relação aos retrovírus, mas não são capazes de transportar genes de dimensões grandes, porque quem faz isso são os adenovírus e não os adeno-associados. Tem uma situação aí. Os adenovírus não integram o seu material genético, mas eles transportam genes de grande extensão. É uma vantagem dele. Só que a expressão dele é muito rápida, né? Dura um pouco tempo na célula, então precisa ser daquela coisa mais imediata. E os adeno-associados, como eles fazem essa integração, mas não conseguem transportar genes de grandes extensões. Então eles são mais, o que é mais utilizado mesmo são os retrovírus aí, tá bom? Nesse caso do que a gente está falando, da utilização desses organismos para a inserção do material genético numa célula hospedeira, tá bom? Seguindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de transferência, tá? Então, olha aqui para mim. A gente viu que as bactérias, elas são utilizadas. Como, professora? Lá nos plasmídios, lembram? A gente falou na aula anterior que tanto o DNA bacteriano quanto o plasmídio, que também tem DNA, eles também passam pelo processo de transcrição e de tradução. Então, no caso que a gente mostrou aqui na aula de hoje, a gente falou sobre o plasmídio sendo utilizado, tendo DNA recombinado, lembram? E aí você tem, então, o gene que te interessa sendo inserido aí neles, né? E aí eles vão conseguir ser incorporados lá ao material DNA bacteriano, né? E aí você vai ter a proliferação, você vai ter aí esse plasmídio sofrendo o processo de transcrição e tradução, produzindo proteínas. Não tem nada a ver com DNA viral, dá uma confusãozinha. Mas é isso aí, tá bom? Então esse plasmídio agora, ele vai começar a trabalhar nessa célula, né? E vai estar sintetizando genes que você tinha lá do trechinho que você retirou da espécie humana. E aí a gente viu que os vírus também são utilizados, né? Os lentivírus, adeno-associados, adenovírus e os retrovírus. E aqueles lênticos, né? Vamos lá. Vamos aqui para ver esse procedimento, então. Os procedimentos de transferências do DNA in vivo ou ex vivo. Presta atenção aqui. In vivo é quando eu faço todo o processo, né? Dentro, incorporo esses genes aí no corpo, na célula do organismo. Ex vivo, tá? É quando eu pego a célula de um ser, né? Que tá com um problema, com uma situação, uma alteração, uma anomalia genética, e eu separo essa célula e em laboratório eu começo a manipular, eu introduzo esses genes nela para ela poder crescer, se proliferar, enfim, em laboratório, não está dentro do corpo do ser vivo, tá bom? Por isso que a gente chama de ex vivo, tá bom? Vamos lá. Então, esse procedimento tem o mesmo propósito, tá? Tanto no in vivo quanto no ex vivo tem o mesmo propósito. O gene deve ser transferido para dentro das células e, uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo. Quem é que não cabe aqui nesse sentido, gente? Se eu tô querendo que ele haja por um tempo mais prolongado, os adenovírus não podem ser utilizados aqui, porque a expressão deles é muito rápida, né? Então, eu preciso de um tempo para poder o organismo estar fazendo todo um processo, certo? Vamos lá. Então, aqui você tem, ó, aqui você tem o genezinho, o trechozinho do gene que você quer, tá? Aqui você tem o vírus, o material genético do vírus e olha aqui o trechozinho que você incorporou, tá bom? Então, ele já está alterado, já está aqui com o seu DNA viral modificado. E aqui você tem a célulazinha do seu interesse, que é uma célula da medula óssea vermelha, tá? E aí, o que acontece? Esse vírus vai introduzir o seu material genético aí, incorporando o seu material genético que está alterado na célula, né, da medula óssea vermelha, e depois você vai ter a introdução disso lá no organismo, tá? Onde você tem, olha aqui para mim, onde você tem então uma anomalia que precisa ser resolvida com essa intervenção aí, que a gente chama de terapia gênica, né?
Então, esses sistemas aí da utilização, né, dos vírus e bactérias com a manipulação desses materiais genéticos deles, então você tem aí essas terapias gênicas, tá bom? E aí você vai começar a trabalhar, no caso aí da medula óssea vermelha, vai produzir aí células sanguíneas que aí vão resolver, sanar um problema que estava acontecendo ali, tá certo? Vamos seguindo. Neste tempo, o gene tem que produzir grandes quantidades de proteínas para reparar o defeito genético. Então, ele vai começar aí o processo, presta atenção. O gene alterado, né, um pedacinho do trecho do gene que foi incorporado ali ao material genético do vírus. Agora, esse vírus infectou, né? Ele tá alterado, ele não está trabalhando 100%, lembra disso, né? Ele não vai causar doença nenhuma, a gente vai utilizar ele para resolver um problema que a gente tem. Então ele vai ser colocado ali, vai entrar em contato com essa célula, introduzir o seu material genético ao DNA da célula, que é a célula hospedeira, certo? E aí você vai pegar essa célula, então, e introduzir no organismo, certo? Especificamente nos locais ali que você tem a situação, problema, tá? E agora o que vai acontecer? Essa célula vai começar a trabalhar normalmente, como todas as outras células, né? Como o material genético das células. O que vai acontecer? O material genético DNA vai passar aí pelo processo que a gente falou aqui várias vezes, né? Transcrição. E dessa transcrição você tem o RNA mensageiro e depois você vai ter a tradução disso em proteínas. E essa proteína aí com funções específicas, tá? Que vão sanar, corrigir algum erro que esteja acontecendo aí para você ter feito o uso dessas terapias gênicas com a utilização dessa biotecnologia. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido aí como é que é todo esse processo. Vamos continuar? Essas características podem ser resumidas em um único conceito. O gene estranho precisa se expressar de modo efetivo no organismo que o receberá. Então, eu estou corrigindo uma questão genética. Então, o gene que eu separei, que contém a informação e que vai o código para produzir a enzima perfeita, está ali. Agora ela vai ser introduzida no organismo que está defeituoso e ela precisa fazer a sua função de quê? Reparar, corrigir o erro que está acontecendo. Se esse trecho que eu separei, quando tiver algum gene já meio, né, baqueado, não vai surtir o efeito. Então todo o teu trabalho vai ser em vão, certo? Então, quando a gente faz essa terapia gênica, utiliza essas técnicas, você tem que ser específico. Você pegou aquele trecho ali, você sabe que aquele gene, que aquele código genético vai produzir a proteína 100%. E aí você consegue fazer toda essa manipulação e quando o organismo recebe esses genes, agora eles vão começar a sintetizar proteínas boas, sãs, que vão desempenhar um papel para que elas foram ali produzidas, certo? Essa é uma técnica, gente, que melhorou muito a qualidade de vida de muitas pessoas e tem sido utilizada aí grandemente, né? E resolvido realmente muitos problemas que antigamente você não conseguiria fazer. Mas com o avanço da tecnologia, graças a Deus, a gente tem aí isso tudo acontecendo, tá? E aí, ó, as coisas vão realmente bombando na ciência, as coisas não param, né? Elas estão sempre aí evoluindo, tá bom? Vamos continuar aqui? Ok, o sistema mais simples, né? A gente viu aí toda essa técnica, pega um organismo, modifica o material genético, incorpora o material genético nele e aquilo tudo. Depois você tem que pegar uma célulazinha de um organismo in vitro ou ex vivo e aí você tem todo esse trabalho. Não seria mais fácil eu pego o gene que eu preciso, introduzo lá no organismo? Seria mais fácil? Seria, mas não é eficiente. Vamos olhar o material? Então, esse sistema mais simples seria, né? Naturalmente, injetar o DNA diretamente nas células ou nos tecidos do organismo a ser tratado. Na prática,
o que é realmente interessante falar, esse sistema é extremamente ineficaz. Para que eu vou querer fazer o uso de alguma coisa que eu sei que não vai dar certo? Não é inteligente, né? Se eu sei que algo não vai ter 100% do resultado, para que eu vou estar trabalhando com isso, manipulando isso? Seria mais fácil, mas nem as coisas mais fáceis, às vezes elas vão tão rápido também, né? Tem que ter uma certa dificuldade aí para ter prazer naquilo, né? Vamos lá olhar? Então, na prática, esse sistema é extremamente ineficaz. O DNA desnudo quase não apresenta efeito nas células. Injetar esse material, esses genes na célula, aí eu preciso saber, né, qual é a célula, uma, duas, quantas células eu preciso fazer essa inserção, né, desse material para poder resolver o problema. E quando você trabalha no material genético e deixa esse material genético que aí já foi manipulado por você começar o processo natural, que é fazer a transcrição e fazer a tradução, ela sabe, o organismo mesmo vai conseguir driblar tudo e vai conseguir produzir especificamente as coisas, as proteínas que você quer que sejam interferidas ali no seu processo, né? Então é muito mais, pode ser mais trabalhoso, mas é muito mais eficaz. É muito mais não, é eficaz. Ok? Então vamos continuar ali? Além disso, essa tentativa requer a injeção em uma única célula ou em grupos de células do paciente. Por isso, quase todas as técnicas atuais para transferência de material genético implicam o uso de vetores. Quem são, professores? São todos aqueles vírus que nós falamos, os adenovírus, os retrovírus, né, os lentevírus, os adeno-associados, tá bom? Então, cada um deles tem uma característica específica que vai funcionar aí para uma determinada situação, problema que você queira resolver com o uso da biotecnologia. Tá? Dessa modificação de DNA recombinante e tudo mais. Vamos seguindo? Por isso, aqui já foi. Ok, gente. Então, nós estamos aqui falando sobre todas essas questões do uso, então, de micro-organismos. Prof, mas os vírus não são? E é a discussão que não quer parar, né? Gente, tem gente que considera como organismo vivo. A gente falou isso também na aula aí sobre vírus, né? Dessa discussão que ainda existe. Alguns bate-pés que não são organismos vivos, sim, porque eles têm capacidade de replicação, eles sofrem processo de mutação, né? E eles têm metabolismo quando na célula hospedeira já ele consegue realizar o seu processo. Então ele é um ser vivo, tem características de ser vivo. Só que o detalhe é que ele precisa de um organismo vivo. Precisa de uma bactéria, precisa de um fungo, precisa do ser humano, qualquer ser vivo, porque os vírus estão, né, parasitando tudo, tá? Então, eles precisam de uma célula para poder desencadear tudo isso. Se não for, não tem como funcionar. Então, a gente viu que esses agentes, né, agora aí não infecciosos, porque quando você utiliza os vírus como vetores, transmissores de material genético, eles têm agora o seu material genético, que pode ser RNA ou pode ser DNA, modificado. E lembrem que eles não estão 100% ativos, como nas vacinas, eles estão atenuados. Como se ele tivesse, não tem quando a gente está gripado, que a gente fica com o corpo assim mole, a gente está ali, faz as coisas, mas não é com toda aquela energia, com todo aquele vigor quando você está são. Então é mais ou menos assim que esses vírus vão estar trabalhando, tanto no processo de vacina quanto também na questão dos vírus como vetores, utilizados aí nessa questão da terapia gênica. Tá bom? Onde você quer resolver um problema, certo? E aí você então pega esses vírus e esses vírus com seu material genético alterado vão entrar nessa célula hospedeira e essa célula hospedeira agora que tem a incorporação desse DNA, que contém um trechozinho do gene que você precisa. Aí esse gene então agora vai passar pela transcrição,
pela tradução, produzindo e resolvendo, sanando todo o problema aí em questão, tá? Então, a biotecnologia. Não esquecendo que a gente tem as bactérias também. Essas bactérias, tanto no DNA bacteriano, DNA cromossomal, quanto no plasmídio, ambas podem ser utilizadas aí como o material recombinante, DNA recombinante, para fazer uma função também na terapia gênica. Por quê? Porque eles, como ambos têm DNA, eles vão passar pelo processo de transcrição e tradução, produzindo proteínas, produzindo genes, produzem proteínas. E essas proteínas aí com funções distintas, tá? Vão estar agindo no organismo e aí driblando, sanando um determinado problema que foi ocasionado por um gene defeituoso. Graças a Deus, hoje a gente tem essa utilização dessa questão de genes que podem ser trabalhados para recuperação ou reparo de erros genéticos que acometem o organismo de um ser vivo. E essa biotecnologia também alcança os nossos campos, né? Com a inserção dos transgênicos, certo? Então a gente tem ali alimentos que foram geneticamente modificados, que vão ter a incorporação, tá, de genes que vão favorecer, ou seja, vão expressar uma característica benéfica para aquele ser. Seja ele uma planta, né, uma leguminosa, seja ela uma frutífera, seja ela a espécie para produção madeireira, né? Se a gente for falar aí da questão do suíno, da qualidade da carne suína, do leite bovino ou da própria carne bovina, enfim, tá? Então, esses mecanismos da inserção dessa tecnologia para melhoria alimentar, né? E se tratando especificamente aí de como que esses seres na agricultura, né? Como que esses organismos vivos vão se defender. Algumas naturalmente já têm boas defesas. Então o que se faz? Você pega essa espécie que tem uma ótima resistência, por exemplo, a um determinado tipo de praga. Pode ser fungo, pode ser um vírus, enfim. Mas ela é uma espécie resistente. E por que não utilizar, então, essa característica? Você vai lá, tira esse pedacinho desse trecho desse DNA dela e pega esse gene e faz com que insira isso em outras espécies para elas também manifestarem essa característica. E agora você vai ter um boom, né, de organismos geneticamente modificados, onde você está fazendo uso dessa biotecnologia, tá? E aí incorporando esses genes que vão manifestar então toda essa característica que lhe interessa. Então, galera, a biotecnologia pode ser utilizada para a medicina, para a indústria farmacêutica, medicamentosa, né? Pode ser trabalhado na agricultura, na biologia evolutiva. Lembra que a gente falou lá do grau de parentesco? Então existe um leque muito grande, vasto demais, onde você pode sim fazer uso dessa tecnologia e pro bem, obviamente, né? Lembra que a gente falou que quando se trata da manipulação genética, todo cuidado, tudo precisa ser minuciosamente estudado. Não dá para você fazer a inserção de um gene numa população sem muito estudo prévio, tá? Porque você precisa saber quais são as formas com que essa nova característica pode reagir a alguma alteração ambiental, a alguma alteração no próprio ambiente. E aí fazer com que haja... Lembra da questão que a gente falou, da questão das mutações? Mutações acontecem. Esse gene está lá, não estava nesse ser, foi incorporado. Coisa boa? Era, a intenção era boa, mas se acontece alguma mutação, você não tem como saber como que vai reagir. Mas você precisa fazer algumas especulações a respeito, sim, tá? Para que você tenha realmente a consciência de que você está manipulando
mas que o risco tem que ser mínimo ou zero, tá certo? Infelizmente, alguns eventos podem acontecer aí alterar o percurso, mas é sim uma tecnologia muito interessante, muito importante quando a gente fala aí do avanço da ciência e com a utilização da tecnologia e da vida, né? A biotecnologia. É isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Faça seus registros, suas anotações da aula de hoje. Se você tiver alguma pergunta, né? Faz a sua anotação aí e passa pra gente, que a gente vai ter o maior prazer aí de estar tentando, né? Fazer a resolução disso tudo, tá bom? Eu espero você logo mais. Pra quê? Pra nossa revisão. Não esquece, né? Se você perdeu a aula de vírus, dá uma olhadinha lá pra gente ver novamente os tipos de vírus. Tchau, tchau, galera!